Em nosso estudo de hoje, a lição 37 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Sepultura e Desencarnados. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. A sepultura não é milagroso acesso às zonas de luz integral ou da sombra completa. Somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria, a se traduzirem por mistérios mais altos. Não te esqueças de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Nós e os desencarnados somos também criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados de aplicação do Evangelho Redentor quanto os companheiros que marcham pelo roteiro carnal. A maioria dos desencarnados nos seus primeiros dias da vida do além-túmulo não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e das suas paixões, que nos ambientes diversos de outra vida os aborrecem e deprimem. O corpo das suas impressões físicas prossegue perfeito, fazendo-lhes experimentar acerbas torturas e inenarráveis sofrimentos. A gente tem um capítulo do livro dos Espíritos que estuda percepção, sofrimentos e sensações dos espíritos. E é um capítulo que está sempre chamando a atenção nossa, porque quando a gente já tem a certeza de que não vai morrer, não existe morte, que acaba esse corpo físico e a gente, a semelhança desses filmes que hoje a gente ainda trata como ficção, mas daqui a pouco a gente vai entender como muito mais realidade do que a gente imagina. Por exemplo, eu assisti o filme Doutor Estranho, não tinha assistido, e falei, tá falando de outras dimensões, a pessoa saindo de uma dimensão entrando na outra. Quando entra na outra tem uma visão diferente das coisas. É exatamente isso, vai ter um dia que esse corpo aqui vai parar de respirar, vai parar de funcionar, eu vou sair daqui e vou para uma outra dimensão. Nessa dimensão, a gente consegue ver o que está acontecendo aqui. Aqui a gente não consegue ver, de regra, o que está acontecendo lá do outro lado. A regra é simples assim, para a gente entender. Muitos com uma dificuldade enorme de aceitar, até porque a grande maioria de nós, a gente só aceita naquilo que a gente vê, que a gente toca. Mas tem um dia, alguém vai ter uma experiência pessoal. Quando a gente tem experiência pessoal, ninguém tira essa experiência da gente. Então, vamos pegar assim, teorias dizendo que depois que você morre, ou você vai para o céu, para o paraíso, ou você vai para o inferno. E o Emmanuel, ele vem dizer para a gente aqui, a sepultura não é milagroso acesso às zonas de luz integral, que seria o céu, ou de sombra completa, não. Nós somos defrontados por novas modalidades da divina sabedoria, a se traduzirem por mistérios mais altos. Então a gente vai à escada de Jacó, lá do Velho Testamento. A cada experiência, a gente vai aprendendo mais e tendo novos aprendizados pela frente. E o Emmanuel começa, a primeira mensagem que está aqui do livro Pão Nosso, fala: quem passa pela sepultura prossegue trabalhando aqui da mesma maneira que trabalha aí, aqui entre a gente. Ele está falando do outro lado da vida. Porque tanto aqui como aí só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. É a mensagem do Emmanuel falando da imortalidade da alma. E depois ele vem falar para a gente, não te esqueças de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Gente, essa foi a grande pesquisa, o grande legado que Allan Kardec deixou para a gente. Allan Kardec descobriu que, na verdade, existe um mundo, uma dimensão paralela que vive convivendo junto com a gente e que os espíritos que estão nela são iguais a gente. Uns com mais conhecimento de matemática, outros com menos. Um com mais moralidade desenvolvida, outros nem tanto. Um mais odiosos, outros já aprenderam que o ódio é o caminho para te deixar o tempo todo nas sombras. Cada um no seu aprendizado. Então, é interessante a gente trabalhar essa ideia, porque a gente vive no Brasil, e aqui no Brasil a gente convive também com outras religiões que fazem uso da mediunidade. As religiões afro-brasileiras,
as religiões protestantes, pentecostais, neopentecostais, todas elas fazem uso da mediunidade, embora não aceitem o nome, mas se forem ver o significado da palavra, estão utilizando da mediunidade. Aí a pessoa fala assim, fulano recebeu santo. Gente, santo é uma palavra que presume que você está lidando com uma criatura angelical. Será que é uma criatura angelical mesmo? Ou será que a gente está deixando de observar o que João, o evangelista, falou lá nas suas epístolas, lá no finalzinho, quase antes do livro do Apocalipse, que é a epístola de João, que ele fala assim, provai todos os espíritos para ter a certeza se eles são mesmo de Deus ou não. E a mesma coisa acontece nas igrejas pentecostais, quando eles simplesmente resumem tudo no Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou comigo. E aí tem as visões proféticas, tem as revelações, tem, na verdade, tudo uso da mediunidade também. Então, o que a doutrina espírita e o legado que Allan Kardec deixou para a gente, falou, a opinião que ele está dando é como se fosse a opinião de uma pessoa qualquer que está encarnada também. Então, ele falou, o que ele recomenda com isso? Utilização de prudência, não ficar acreditando em tudo. Primeiro, submete tudo ao bom senso e à razão. Segundo, vá pegar uma segunda opinião, uma terceira opinião, porque, gente, a gente vê o seguinte, né? A gente vê, se eu descubro que eu tenho uma doença agora qualquer, é uma doença mais grave, eu vou ter a prudência de ir a vários médicos para ouvir várias opiniões até buscar um tratamento que seja alternativo, que possa satisfazer mais os meus interesses. Como um amigo, por exemplo, que ele conseguiu, no final das contas, ele ia fazer uma cirurgia na face da filha, por conta de um câncer muito agressivo, uma filha muito nova, e descobriu um médico que fez a cirurgia interna, sem danificar muito, sem ficar aquelas cicatrizes externas. A gente tem que buscar. Assim também é com relação à comunicação com os espíritos. Não vamos acreditar em tudo que os espíritos dizem, não. Vamos buscar por nossa conta aqui. A gente tem que procurar fazer uma sintonia maior possível com o nosso anjo da guarda, porque ele sim, ele é o preposto de Jesus, de Deus, para nos auxiliar. Ele é aquela figura da trindade aí, né? O Pai, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Jesus, seu Filho, guia, modelo, governador do nosso planeta, e um para cada um de nós, porque todo mundo tem pelo menos um anjo da guarda, todo mundo tem um anjo da guarda. Nós, os desencarnados, somos também criaturas humanas em diferentes círculos vibratórios, tão necessitados da aplicação do Evangelho Redentor, quanto aqueles que estamos aqui encarnados. Olha a mensagem que o Emmanuel deixa de maneira gritante para a gente. Ele fala para a gente, nós somos todos espíritos em evolução. Até os espíritos que estão do outro lado procurando nos ajudar aqui, se eles fossem mais evoluídos, eles não estariam aqui, eles estariam em mundos regenerados, em mundos ditosos, em mundos celestes. Mas ainda tem alguma missão aqui para tá cumprindo, né? E vamos colocar aqui também uma coisa, né? Algumas vezes são superiores a nós. Eu falo algumas vezes porque aqui na Terra o mal sobressai sobre o bem ainda, né? A gente tem dificuldade de sintonizar com esses que são bons. Algumas vezes eles são superiores a nós, mas não podem ser muito mais superiores, porque pela escada de Jacó a gente vai entender naturalmente que se eu estou no degrau 6, é mais fácil ser ajudado por quem está no degrau 7. O que está lá no 9, no 10, vai ter uma dificuldade maior, vai ter que contar com o que está no 9, no 8, avisa para ele aí embaixo, vai ter que ter uma ajudinha de todo mundo. Então, esse espírito está à nossa frente, mas não está tão à nossa frente assim em matéria de evolução espiritual. E a última mensagem fala, a maioria dos desencarnados nos seus primeiros dias da vida do além-túmulo não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e das suas paixões. E aí o que acontece? Ele vem dizer pra gente que o corpo que a gente vai encontrar lá do outro lado agora não é mais esse corpo físico, vai ser o perispírito agora, mas muitas das vezes ainda vai experimentar torturas, raiva e sofrimentos, que são estudados no capítulo de percepções, sofrimentos e sensações dos espíritos, que aí vale a pena a gente deixar aqui só como referência. Busquem lá no Livro dos Espíritos, procurem
aprender o máximo que vocês puderem para que a gente não sofra tanto quando a gente retornar à pátria espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.